dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV, a você que acompanha a nossa programação. Estamos começando mais um Viver Bem, falando de saúde, qualidade de vida e de bem-estar. Poeira, pólen, ácaros, fungos, vírus, bactérias, entre outros, são capazes de desencadear o surgimento dos sintomas da rinite e de várias doenças respiratórias. A troca de temperatura também é um vilão para quem sofre com estes problemas respiratórios. Então hoje trouxemos a otorrinolaringologista, a doutora Gisele Gonzaga, para falar o que pode ser feito para minimizar estes problemas. Seja bem-vinda aqui conosco, doutora. Bom dia, Renan. Satisfação em recebê-la aqui com a gente mais uma vez. Prazer é meu estar aqui novamente falando sobre um assunto, né, que essa semana todo mundo foi pego aí pelo frio, a rinite atacando, então a gente vai falar sobre isso aqui um pouquinho hoje. E deixa todo mundo um pouquinho confuso, né? O que está acontecendo? Então, doutora, quais são as doenças que são consideradas alergias respiratórias? Bom, as alergias respiratórias, elas são doenças muito comuns, principalmente nas cidades grandes. A mais conhecida é a rinite e tem também a asma, que é outra doença respiratória muito prevalente. Além disso, tem a rinocinusite, né, alérgica. E essas doenças, o que eu observo aqui, por exemplo, em Porto Velho, a gente não tem uma boa qualidade de ar, né? Eu ainda vejo muitas ruas que não são asfaltadas, aquela poeira, não tem calçada e vem aqueles caminhões. Então aquilo ali fica jogando uma poeira o tempo todo e quem tem as alergias sofre. Lembrando que essas alergias, elas, por não serem doenças, assim, digamos, graves, né? A pessoa não vai, digamos, morrer. Então, elas não são tão bem diagnosticadas. A pessoa simplesmente vai levando, achando que é normal, viver com o nariz entupido, viver espirrando. Bom, mas acabam atrapalhando um pouquinho a qualidade de vida, né, doutora? Por mais que não façam mal direto à saúde, isso atrapalha no dia a dia, né? Exatamente. Na verdade, o principal sintoma das alergias, que seria a obstrução nasal, o grande problema é que ele atrapalha a função restauradora do sono. Então, a pessoa não consegue dormir bem. O adulto, no outro dia, vai estar cansado, vai estar fadigado, está mais predisposto a ter um acidente no trabalho, acidentes de trânsito. E nas crianças, então, essa questão de não dormir bem pode acabar atrapalhando o crescimento, a concentração. Às vezes se tornam até crianças tímidas, medrosas, por causa desse distúrbio de sono, digamos assim. A gente teve aí no mês de junho, doutora, mudanças, né, climáticas em Porto Velho, um pouco atípicas para a nossa região. Por que quando ocorre a mudança no tempo, essas rinites, as sinusites, as bronquites, por que isso ataca? Por que isso aflora um pouco mais? São duas situações. A primeira situação, isso aí é muito comum, né? Eu tenho recebido no consultório os pacientes, doutora, mudou o tempo, esfriou, a minha rinite atacou. Então, o que pode acontecer primeiramente? A temperatura diminuiu, a gente está acostumado com aquele 35 graus, né? Aquele calorão aqui, e aí ficou 15, 16. A temperatura diminuiu, o ar fica mais seco, a umidade relativa do ar diminui e isso vai fazer com que a pelezinha que existe aqui dentro do nosso nariz, ela fique ressecada. Ficando ressecada, o muco que existe naturalmente vai ficar mais espesso, vai ficar um muco mais grosso e o nariz vai ter dificuldade para fazer a drenagem natural que ele faz. Então, só isso já vai gerar uma congestão nasal. Junto disso, vem a questão dos ácaros, que vivem lá em todo lugar, né, na nossa casa. O que acontece? A gente não está acostumado e aí esfriou, as pessoas vão pegar aquele cobertor que estava guardado há um tempão. Aquele cobertor deve estar cheio de ácaro, ou então vai pegar um casaco, né? Vai tirar aquele casaco lá do guarda-roupa. É questão da gente ter uma programação, por exemplo, anunciou que ia esfriar, um dia antes você já tem que tirar tudo, já tem que estender para pegar um ar, talvez pegar um sol para ver se evita isso. E a outra situação que acontece é que a pessoa pode ter uma rinite não alérgica. Mas como assim não alérgica? Não existe só a rinite alérgica. Existe um tipo de rinite que é chamada rinite idiopática ou vasomotora,
que na verdade não é um alérgeno. O nariz da pessoa ele fica hiperreativo a substâncias do meio ambiente. Por exemplo, se ocorre uma mudança de ar, essa carnezinha aqui de dentro ela vai inchar, ou então a pessoa se expõe à fumaça do cigarro, ou então a cheiros fortes. Então, na verdade, não é a rinite alérgica mais, mas é um outro tipo de rinite também que tem que ser diagnosticada e tratada. Ela pode acontecer, por exemplo, no segundo semestre do ano, que a gente tem aí, infelizmente, a prática das queimadas mais intensas na nossa região, clima mais seco. Exatamente, aí já é o contrário, o clima seco, né? A fumaça que irrita, aquela fuligem. E aquela fuligem também tem um problema muito grande, que a gente tem aquela parte escura que a gente enxerga, mas tem aquelas partículas que a gente não enxerga. E aí a pessoa, né, inspira, além de irritar a mucosa do nariz, pode causar alteração no pulmão, desencadeando problemas respiratórios. A rinite alérgica, ela pode desencadear um grupo ou até gripe ou até sinusite, doutora? Pode. Já está comprovado que pessoas que têm rinite alérgica não tratada, elas já têm uma predisposição a adquirir mais doenças respiratórias. E junto com isso, na verdade, a rinocinusite, ela é como se fosse uma extensão do nosso nariz. Ali tem, né, tá aparecendo a figura aí na tela, que aqui dentro do nosso nariz existe as estruturas, né? O corneto nasal, que tem a função de filtrar, umedecer e aquecer o ar. Quando a pessoa está com a rinite atacada, a pelezinha, a mucosa de dentro do nariz, ela vai ficar inchada. E esse inchaço vai fazer com que acumule secreção aqui nos seios da face, nessa região aqui lateral. E essa secreção acumulada vai virar o quadro que a gente chama de rinocinusite, que pode ser alérgica e pode ser infecciosa também. Muito bem, você de casa continue conosco para entender um pouquinho mais sobre este assunto. A gente volta já já, o intervalo é bem breve, não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa hoje, falando sobre problemas respiratórios, né? As sinusites, rinites. A gente mostrou essa imagem no bloco anterior, doutora, você explicava sobre a estrutura. É por isso que, por exemplo, na sinusite as pessoas costumam sentir uma dor muito intensa e conseguem normalmente identificar que é uma sinusite com mais facilidade por conta dessa concentração da dor justamente nessa região? Na verdade, Renata, tanto a rinite quanto a sinusite, elas podem causar essa dor. Qual é a diferença? A rinite, ela é a inflamação aqui, da pele do nariz. E a sinusite é a inflamação da pele dos seios da face, nessa região aqui de dentro. Então, nas duas, pode ter o acúmulo de secreção. Então, a rinite também vai dar aquela sensação de cabeça cheia, aquela sensação de peso. A sinusite também. O que a gente faz para diferenciar, na verdade, é o tempo de duração e a característica dessa secreção. A rinite, geralmente, é aquela aguinha transparente que escorre. E na sinusite, não. É catarro, é aquela secreção amarelada. Em relação à pandemia, junto com essas mudanças de tempo, né, que podem ocorrer, muitas pessoas elas apresentam sintomas respiratórios, mas não sabem se estão com rinite ou com Covid. Inclusive, quando eu tive o Covid, eu também sentia uma dor de cabeça mais concentrada nessa região. Então, é difícil, doutora, essa distinção entre a Covid e a rinite? Na minha opinião, eu diria que a gente não consegue diferenciar sem fazer o teste. Porque, na verdade, o Covid, ele pode vir com um quadro, pode vir, na verdade, de qualquer jeito, né? Tem gente que pode vir com um quadro de rinite. Tem gente que pode vir já com aquele quadro de gripe, que vem mais com dor no corpo, pode dar febre. Quando eu tive Covid, eu achava que eu estava com rinite, porque eu só tinha coriza e a obstrução nasal. Então, se eu não tivesse feito o teste, eu não saberia. E eu acho que aí é que está o grande... por que essa doença se espalha tanto? Porque as pessoas podem estar com sintomas e achar que é uma gripe, é um quadro de alergia e pode estar com Covid.
Então, por que é importante as pessoas, na verdade, tratarem já a rinite para que essa alergia fique controlada e aí não fique precisando fazer exames, não precisa ficar isolado, né? Mas assim, clinicamente, agora uma coisa que eu vejo que é muito mais comum na alergia é, por exemplo, aquela coceira no nariz, coceira nos olhos. Geralmente Covid vem sem isso, mas para fechar o diagnóstico só com teste. O próprio teste pode ser um incômodo para quem tem a rinite, né? Para quem tem rinite, para quem tem desvio de septo, porque se você tiver com a rinite, o seu nariz está inflamado e aí vai colocar aquele cotonete ali, muitas vezes os pacientes chegam comigo dizendo que foram fazer e até sangrou o nariz. Bom, e como sobreviver a essas crises de alergia, doutora? Quais seriam aí as suas recomendações para quem sofre com isso? É uma coisa assim elementar, primordial, mas é que as pessoas têm mais resistência. Porque assim, quando o paciente chega lá e consulta, a gente faz a medicação, tá bom. Só que aí a gente fala bem assim, ó, abre a janela do quarto, abre a porta, deixa entrar o sol. Às vezes a pessoa passa o dia fora de casa. Tudo bem. Evitar bicho de pelúcia, evitar aquele monte de almofada, principalmente onde você dorme. Os lençóis da cama tem que ser trocado toda semana. Principalmente aquelas mantas que a gente gosta de colocar em cima da cama, trocar. Uma coisa muito importante, a questão do travesseiro. Às vezes o paciente fez o tratamento, tomou antialérgica e volta lá e diz assim, mas doutora, não sei por que quando eu vou dormir, o nariz fecha, a rinite piora. E aí eu pergunto, e o seu travesseiro? Quanto tempo tem esse travesseiro? O paciente nem lembra. Então, assim, é recomendável pelo menos a cada ano que seja feita a troca do travesseiro, porque ele acumula muito ácaro e os colchões, né, já é mais difícil da gente ficar trocando. Então, existem capas antiácaros que ajudam muito se você colocar. Além disso, tapete. Não deve ter no quarto, principalmente então, cortina. quanto mais pomposa a cama, quanto mais fofa, mais luxuosa, mais ela vai estar propícia. Mais ácaro vai acumular, porque tudo que tem pelo acumula ácaro. Então já fica a dica para você de casa, viu? Bom, agora a gente vai conhecer um pouco da história do Igor. Ele sofre com rinite alérgica e conta como é a sua convivência com o problema. Tenho problema de rinite alérgica. Já adquiri há 20 anos, o clima muda muito, né, aqui na nossa região, uma hora tá frio, uma hora tá sol, então tipo assim, eu tava vendo que eu tava sentindo uma diferença em mim. Os sintomas iniciais foram espirros, né, muitos espirros, dores na garganta, né, e tipo, alergia à poeira, né, a gente sentia algumas coisas diferentes quando estava na poeira. Pó de casa, né, na verdade, aquele pó, né? Então, assim, eu comecei a sentir um sintoma de muito espirro, dor de cabeça, né? Então, foi quando eu procurei uma especialista na área para poder saber o que estava acontecendo. Eu evito certas coisas, né, para poder não atacar muito a rinite, né? Depois que eu fiz o tratamento com ela, tomo remédio e tudo, dá uma controlada. Mas, assim, o dia a dia eu tô tranquilo. É correria, do trabalho e tudo. Eu não tenho mais atacado tanto como antes. E tipo assim, eu me controlo no remédio, né? Tipo, loratadina e o histamine, que ele é próprio para alergia. Depois que eu fiz a minha cirurgia, né, eu melhorei 70%. Foi o desvio de septo, né, que é a carne crescida dentro do nariz. Né? Tô tendo uma vida bem melhor, na verdade. Eu gosto de correr, gosto de caminhar, então, tipo assim, isso me cansava muito, né? Cansava muito, a respiração estava presa, né? Então, tipo assim, depois que eu fiz a cirurgia, eu melhorei praticamente quase 100%. A rinite diminuiu bem 70% depois que eu fiz a cirurgia, né? Então, isso melhorou bastante a minha vida, né? Então, com o devido acompanhamento, o devido tratamento, dá para se obter uma melhora, né, doutora? E conviver com isso, porque não tem cura.
Não tem cura, né? A rinite, infelizmente, não tem cura, mas tem controle. Hoje em dia a gente conta, né, com tratamentos, existem, além de medicações, existem vacinas que a gente faz, que é a imunoterapia. O paciente, no caso, ele citou a questão de uma cirurgia. Então, a pessoa vai perguntar assim, mas tem cirurgia para rinite? Não, não tem cirurgia para rinite. No caso, alguns pacientes, essa carnezinha, o corneto nasal, ela se torna tão inchada, tão grande e não desincha mais. E aí, nesses casos, a gente faz um procedimento cirúrgico para reduzir o tamanho e a obstrução nasal fica completamente controlada. E aí ele pode ainda ter aqueles sintomas de coceira, de espirro, mas o pior, que é o que atrapalha muito o sono, que é a obstrução nasal, melhora bastante nesses casos. Muito bem, os demais tratamentos que podem ser realizados para o controle da rinite e outras doenças respiratórias você vai conhecer depois do intervalo, que é bem breve, então não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa. Hoje recebendo a doutora Gisele Gonzaga, que é otorrinolaringologista, falando sobre problemas respiratórios. Como conviver com eles? Existe tratamento? Quais são os cuidados que você pode ter em casa para melhorar a sua qualidade de vida? Bom, doutora, no bloco anterior a gente mostrou ali um paciente que faz tratamento, fez a cirurgia. Você mencionou que existe um tratamento de imunoterapia, existem vacinas para pessoas que têm problemas respiratórios? Isso. Na verdade, a imunoterapia, que são as vacinas para alergia, elas não são indicadas para todos, né? São indicadas para aqueles pacientes que têm aquela rinite mesmo persistente, trata, não tem uma boa melhora. E aí o que acontece? É indicado que o paciente faça um teste, primeiramente, para detectar a que é a alergia. A gente precisa saber se é ao ácaro, se é ao pelo do gato, se é a poeira. Então, descobrindo, sabendo qual é o alérgeno, a gente pega essa substância, prepara, e são uma pequena quantidade, ela vai sendo inoculada ao longo de vários meses, e é como se o paciente fosse ficando mais tolerante àquele alérgeno, aquela substância que desencadeia os sintomas. É como se usasse do próprio veneno para a cura dele. Exatamente. Só que aí numa quantidade bem pequenininha, né, que vai sendo... Além de inoculação, agora existem as gotinhas também, né, que a gente indica muito para criança, as gotinhas, e é uma coisa assim que a pessoa vê muita melhora. E é um tratamento longo, tá? Geralmente, às vezes, de 2 a 3 anos fica fazendo esse tratamento. E aqui em Porto Velho, doutora, onde o calor predomina, né? Todo mundo aí depende do ar-condicionado, seja em casa, no trabalho. Como é que fica essa relação com o ar-condicionado, com as centrais de ar? Eu diria que o vilão não o vilão em si, o ar-condicionado, ele não vai causar a alergia. A questão é que o ar-condicionado, ele resseca, né? Ele deixa o ar frio, ele vai ressecar o ambiente. Nisso, o nariz, ele vai ficar ressecado. E existe aquela cascata lá, a questão do muco mais espesso, vai causar obstrução nasal. A solução para isso seria a gente colocar um umidificador, não a noite toda, porque aí já acontece o inverso, já vai ficar muito úmido, já vai proliferar ácaros, fungos, mas durante algumas horas antes de dormir, ou então uma medida bem simples, seria colocar uma bacia com água dentro do quarto. Outra coisa que tem que se atentar é a questão assim, existem modelos de ar-condicionado que não fazem a troca do ar externo com o interno. Geralmente os split não fazem. E isso deixa o ambiente circulando o mesmo ar, com vírus, com fungo, com bactéria. Isso é ruim. O ideal seria que existisse uma ventilação. E outra coisa fundamental é a questão da limpeza do ar-condicionado. Pelo menos de 6 em 6 meses fazer aquela limpeza, né, de todo o ar-condicionado, e semanalmente a gente orienta a tirar aquela telinha que fica ali cheia de poeira e fazer o filtro e fazer a lavagem. No caso do carro, então, é interessante que quando a gente estiver utilizando, mantenha ali aquele botãozinho que aciona a circulação de ar do externo com o interno, sempre ligada. No carro, na verdade, como
geralmente, né, você tá só você ali, não teria tanto problema, né? Porque o problema é no ambiente que já tem várias pessoas e aí fica circulando o mesmo ar. Mas o carro, é bom lembrar a questão do filtro do ar-condicionado também. Às vezes a gente esquece da questão. Quando vai ver lá que vai fazer a limpeza daquele ar, é uma coisa horrorosa. Tá cheio de fungo, cheio de mofo dentro. E você tá respirando ali, jogando no seu rosto aquilo ali. Você mencionou a questão da imunoterapia, mas existem, por exemplo, vitaminas ou suplementos, algo que ajude ali no consumo diário? Vitamina não seria o caso, para alergia não. Para mudar esse andamento da alergia mesmo, só imunoterapia. Não vai ter uma vitamina que melhore a rinite. Limpar a casa com vassoura ou dar preferência ao pano mesmo, aos mops? A vassoura, na verdade, ela só vai trocar a poeira de lugar, né? A poeira tá lá no chão, você vai passar a vassoura, ela vai subir. Tanto é que muitas pessoas dizem, doutora, fui fazer uma faxina, comecei a espirrar. Então, o ideal seria mesmo, antes, passar um aspirador de pó ou um pano úmido. E se não tiver jeito, às vezes eu oriento até, vai limpar a casa, coloca uma máscara, que aí você vai evitar de ficar inalando toda aquela poeira ali que vai subir. Aproveitando que você mencionou sobre a máscara, doutora, ela tem ajudado ou ela tem atrapalhado as pessoas que já sofrem com esse tipo de problema, já que ela está fazendo parte do nosso dia a dia há algum tempo? Algumas pessoas referem que melhorou, porque não está tendo tanto contato com aquela poluição, né? Principalmente quem anda de motos. Então, algumas pessoas dizem, olha, doutora, depois melhorou. Mas também tem muita gente que diz que piorou. Às vezes o tecido da máscara não é um tecido que solta pelo. E muitas vezes o produto que essa máscara foi lavada pode irritar, se for um amaciante, um sabão em pó, pode irritar e pode ficar desencadeando ali a rinite. É verdade que travesseiros feitos de pena de ganso, eles podem causar alergia? Pena de ganso, na verdade qualquer pena de galinha, pena de pato, vai acumular ácaro mais fácil. Tem estudos que falam que depois de um ano, 30% do peso do travesseiro é só ácaro. Então o ideal é que o travesseiro, os melhores são os de látex e os de viscoelástico, que é aquele mais, como se fosse uma esponjinha. Esses de pena, para quem tem alergia, a gente não recomenda. Muito bem, doutora, estamos chegando aí no final do programa de hoje. Qual seria então sua mensagem final para os nossos telespectadores sobre este assunto? Bom, não deu tempo da gente falar mais a respeito da lavagem nasal, que é o ponto assim essencial para quem quer prevenir crises de rinite, de sinusite, de gripe. A lavagem com soro fisiológico hoje está mostrando que ela evita de 30% a 50% de medicações que aquelas pessoas iriam usar. Então, a gente vai mostrar um vídeo, né, no Instagram do programa, que é uma coisa super simples, pode ser feito desde que bebezinho. Essa semana eu atendi uma criança de 30 dias e a mãe falou, doutora, ele está tendo dificuldade até para mamar, porque o nariz. Então, com 30 dias eu já orientei, já ensinei a fazer a lavagem com a seringa, porque o soro vai entrar e vai limpar e vai fazer com que os cílios que existem aqui dentro do nariz, eles funcionem melhor. Então, se eu pudesse dizer assim, uma medida que deve ser feita todos os dias, mesmo sem a pessoa estar doente, como prevenção mesmo, seria a lavagem nasal. Então, você que ainda não nos segue, comece a seguir a partir de agora no Instagram, Programa Viver Bem Rondônia, tá? A gente postou lá este vídeo para você acompanhar um pouquinho mais sobre a lavagem, tá bom? Nasal. Agradecer a Acelibras por mais uma vez estar aqui com a gente, ajudando a levar qualidade de vida a todos os públicos através da informação. E agradecer a você de casa que nos acompanha todos os sábados. Beijo grande para você, aproveite o seu fim de semana. Sábado que vem o nosso encontro está marcado. Tchau, gente.